Neste vídeo, veremos como obter dados que estão relacionados a outros dados, cruzando-os. Vamos lembrar que tínhamos em nosso head-end a transação Attraction, que nos permitia registrar atrações em diferentes países e cidades. E também tínhamos a transação Tour de 2 níveis, que registrava os diferentes passeios que a agência de viagens oferecia para visitar diferentes atrações turísticas. Para registrar as atrações turísticas, tínhamos o segundo nível, chamado Attraction. Se executarmos o Work with the Attraction, veremos que temos essas 3 atrações. 2 de Paris e 1 de Pequim. E se executarmos Tour, temos apenas 2 passeios registrados. O primeiro com as 2 atrações de Paris. E o segundo com a de Pequim. Vamos inserir outro tour, que chamaremos de Like This, assim. E ele fará um tour apenas pela atração do Museu do Louvre. Com isso, podemos ver claramente que essa atração estará em 2 passeios diferentes. Neste, o passeio 3. E no tour 1. Temos então essas 3 atrações na tabela Attraction. E se representarmos a tabela do segundo nível da transação Tour, teremos 2 registros para o Tour 1, os da Attraction 1, Louvre Museum, e Attraction 3, Torre Eiffel. Um registro para o Tour 2, com a atração The Great Wall, a Grande Muralha. E um registro para o Tour 3, com uma atração, o Museu do Louvre. Então, como calcularíamos em quantos tours cada atração está? Percorrendo o segundo nível de tours, ou seja, a tabela Tour Attraction, e contando as repetições da atração, 80. Para o Museu do Louvre, serão 2. Para a Grande Muralha, será 1. E para a Torre Eiffel, também será 1. Portanto, se, por exemplo, criarmos um painel da web com uma grade para listar as atrações turísticas, onde, além do ID, do nome da atração e do país, queremos listar em quantos passeios ela está. Em seu evento load, colocaríamos esse código, no qual precisaríamos determinar como calcular o valor a ser atribuído à variável tours. Acabamos de analisar que para cada atração da tabela Attraction, teríamos de percorrer as informações das atrações dos tours, filtrando pelo ID da atração. Outra forma de dizer a mesma coisa é que teríamos de agrupar os registros que têm o mesmo ID de atração, nesse caso, para contá-los. Poderíamos então pensar em colocar aqui outro for-each aninhado dentro do primeiro, onde podemos contar os registros que atendem a esse filtro. O primeiro for-each, o externo, navega até a tabela Attraction, que é a tabela associada à transação Attraction, nomeada aqui. E para cada registro na tabela, ele executará o código interno, que é tudo isso. Em seguida, ele associará a essas variáveis os valores desses atributos da própria tabela base. E também esse country name de uma tabela estendida. E, em seguida, atribuirá 0 a essa variável. E executará, posicionado nesse registro Attraction, esse outro for-each, que, como está indicando como transação base o nível Attraction da entidade Tour, sabemos que ele navegará por essa outra tabela, que está relacionada à tabela Attraction, justamente por meio do atributo Attraction ID. Ele percorrerá essa tabela filtrando os registros que correspondem ao mesmo Attraction ID da tabela Attraction, na qual está posicionado, adicionando 1 à variável para cada um desses registros. Em seguida, determinado o for-each, uma linha é carregada na grade com os valores das variáveis. Dizemos que quando realizamos esse cruzamento de informações em que para o registro de uma tabela passamos por outra tabela filtrando nela, de acordo com algum critério que vem do registro com o qual estamos trabalhando na primeira, estamos realizando uma operação join. Portanto, com esses 2 for-each aninhados, ou seja, um dentro do outro, filtrando no aninhado de acordo com algo relacionado a cada iteração do principal, estamos realizando um join. Do principal, estamos realizando um join. Aqui já criamos o Web Panel com as 4 variáveis na grade e seu evento de carregamento programado como mostramos anteriormente. Vamos pedir para executar.
vamos analisar antes de testar. A lista de navegação. Ela informa sobre o for each aninhado. Primeiro, toda a tabela Attraction é percorrida. Porque não especificamos nenhum filtro. Acesse Country para recuperar o nome do país. E para cada atração encontrada, aparece esse for each aninhado, que percorre a tabela Tour Attraction, recuperando apenas os registros que têm esse ID de atração. Vemos aqui o e-comercial que indica a variável com esse nome. Vejamos que a passagem é otimizada, pois como Attraction ID é uma chave estrangeira nessa tabela que aponta para a tabela Attraction, ela tem um índice criado. E é esse que ele sugere usar para que não tenhamos que percorrer toda a tabela. Se executarmos agora, veremos as 3 atrações, sendo que para o Louvre ele contou em 2 tours, a Grande Muralha em 1 e a Torre Eiffel também em 1, exatamente como esperávamos. Agora, o que aconteceria se removêssemos o filtro explícito por Attraction ID? Vamos tentar. Vemos que a lista de navegação é quase idêntica à anterior com o filtro explícito. A única diferença é dada por esse e-comercial. Antes, vimos o e-comercial da variável. A que corresponde esse @value? Há algo que pode ser deduzido do contexto. Esse significa o valor do atributo Attraction ID da iteração da forragem na qual está sendo executada. Ou seja, ele está aplicando o filtro sem precisar torná-lo explícito. Para nos convencer, vamos executá-lo e ver que o resultado é exatamente o mesmo. O que acabamos de testar é muito importante. Ginixus realiza o join automaticamente, sem necessidade de explicitá-lo. Isso ocorre porque ele conhece as relações entre as tabelas e assume, portanto, que queremos apenas as informações relacionadas. Como vimos no vídeo em que implementamos um procedimento como uma função, aqui também poderíamos substituir essa forragem que implementamos para realizar a contagem por uma fórmula de contagem em linha, onde também não precisamos especificar a condição do filtro, pois Ginixus a deduz. Precisamos indicar como atributo a ser contado aquele que corresponde à tabela dessa mesma transação base. A tabela associada tem apenas esses 2 atributos que compõem a chave primária, então escolhemos um deles, o Tour ID. Como essa fórmula de contagem está dentro de uma forragem que navega na tabela Attraction, em cada iteração há um determinado Attraction ID. Portanto, como a fórmula terá que navegar pela tabela Tour Attraction, funciona como um filtro automático para sua navegação, e é por isso que o join está ocorrendo dentro dele. Se agora formos testá-lo, alterando a forragem aninhada pela contagem da fórmula, com o atributo Tour ID, e solicitarmos a lista de navegação, veremos que agora há apenas uma forragem, Attraction. Mas para cada atração, aqui recuada, vemos que ele navegará na tabela Tour Attraction para resolver a fórmula de contagem. Portanto, se executarmos agora, devemos obter o mesmo resultado que com as forragens aninhadas. O caso das navegações aninhadas que estudamos até agora pode ser formalizado da seguinte forma. A primeira forragem navega em uma determinada tabela, neste caso, Attraction. E para cada registro nessa tabela, o aninhado tem outra forragem que navega em outra tabela, que está relacionada à forragem em que se encontra, por meio de um relacionamento de muitos para cada uma delas. Ou seja, para cada registro na tabela da forragem externa, há N registros relacionados na tabela de forragem aninhada. O relacionamento em nosso caso específico é dado pelo atributo Attraction ID nessa tabela, que é uma chave estrangeira para essa tabela. É essa relação de 1 para N entre as 2 tabelas, que faz com que Ginixus considere que para a navegação aninhada, deseja recuperar apenas os registros relacionados. Assim, ele realiza uma junção automática. E se agora, na busca externa, passarmos pelos aeroportos e na busca aninhada, passarmos pelas atrações, saberemos que o aeroporto tem uma chave estrangeira para a tabela de cidades.
que precisa existir na tabela de países. Country City e Country estão na tabela Airport estendida. Portanto, na forragem externa, para cada aeroporto, um registro de cidade e um registro de país podem ser acessados. A atração também tem uma chave estrangeira para a tabela de cidades. Portanto, uma atração corresponderá exclusivamente a uma cidade. E dada uma cidade, ela pode estar em N atrações. Portanto, para cada aeroporto, temos uma cidade e N atrações na mesma cidade. Então, Genexus realizará a união automática. Então, por exemplo, suponhamos que em um web panel com essa grade com variáveis, carregamos as linhas com uma forragem que percorre os aeroportos e, em cada iteração, ela acessa os valores desses atributos de sua tabela estendida. Se o que queremos é contar o número de atrações na cidade do aeroporto, só precisamos escrever isso, ou a fórmula análoga count. Então, aqui criamos em Genexus um diagrama dessas tabelas. E aqui temos um web panel que implementa o que foi dito acima. Ao especificá-lo, vemos que a primeira forragem navega até a tabela Airport, percorrendo toda ela e acessando Country para recuperar Country Name e Country City para recuperar City Name. E em seguida itera a forragem aninhada sobre a tabela Attraction, realizando esses filtros automáticos por Country ID e City ID. Como esses dois atributos constituem uma chave estrangeira para essa outra tabela? É que esses filtros são executados, onde as arrobas estão indicando os valores desses atributos, mas para o registro da forragem estrangeira em que estamos naquele momento. Em resumo, de Airport, você obtém uma cidade, e apenas uma, que pode ser repetida N vezes na tabela de atrações. Quando Genexus não encontra essa relação de 1 para N entre as informações das navegações aninhadas, como neste caso, por exemplo, onde a forragem externa navega Airport e a aninhada Customer, para cada registro Airport, todos os registros Customer são recuperados, pois não há uma relação óbvia. Quando Genexus não realiza uma junção automática, então se diz que o que se realiza é um produto cartesiano. Há um terceiro caso, que é quando ambas as navegações são realizadas na mesma tabela base. Por exemplo, se você quiser agrupar aeroportos por país. Esse caso é conhecido como corte de controle, mas não trataremos dele neste curso. Para concluir, quando falamos de navegações aninhadas, não nos referimos apenas ao caso de duas forragens explícitas, uma dentro da outra. Por exemplo, vimos um caso de uma forragem com uma fórmula de agregação dentro. Mas isso também é válido para o caso de uma grade com uma tabela de base e uma fórmula de forragem ou inline em seu evento de carregamento. Ou seja, se em vez de variáveis, tivéssemos aqui os atributos AttractionId, AttractionName e CountryName, o que determinaria que a grade terá uma tabela base Attraction. Nesse caso, há uma navegação implícita a dessa tabela. O evento de carregamento será executado automaticamente, uma vez para cada registro da tabela base a ser carregado. Portanto, se colocarmos essa forragem lá, ela será aninhada à implícita. Vamos criar um novo painel da web. Vamos inserir em seu layout uma grade, com esses três atributos. Vamos inserir uma nova variável, Tours. Com isso, já sabemos que a grade terá uma tabela base Attraction, mas, para ter certeza, podemos especificar a transação base. Em seguida, escrevemos o evento de carregamento com a forragem. Vamos pedir para executar. Na lista de navegação, vemos que ele está relatando como a grade 1 foi carregada, percorrendo a tabela Attraction, indo para Country para recuperar Country Name. E aninhado está o forage explícito, que está realizando a junção automática por AttractionId. Se testarmos na execução, veremos exatamente o que esperamos. A mesma navegação será obtida se, em vez da forragem, usarmos a fórmula count.
Vimos como, com 4 variações do mesmo caso, obtemos as mesmas navegações aninhadas. Com 2 forragens aninhadas explícitas, com uma implícita, a grade, e a outra aninhada no evento de carga. Com uma forragem e uma fórmula agregada em seu interior. Ou com uma forragem implícita, a da grade, e uma fórmula agregada em seu carregamento. O que pretendemos mostrar é que, independentemente de qual dos casos de navegação aninhados seja implementado, quando as navegações são para tabelas diferentes, Genesius verificará se existe uma relação um para muitos, direta como esta, ou um pouco mais indireta como esta. E nesse caso, realizará uma união automática. Ou seja, para cada registro na navegação principal, na navegação aninhada, considera apenas os registros relacionados. Somente quando não encontrar essa relação mais ou menos direta, ele executará um produto cartesiano, ou seja, para cada registro na navegação principal, ele percorrerá os registros relacionados. Para cada registro da navegação principal, ele percorrerá toda a tabela da navegação aninhada. Por fim, mencionamos um último caso que não abordamos, que é quando as navegações estão na mesma tabela.